Você sabia que a maior bolha da história pode estar prestes a explodir bem na nossa frente? E quais os mistérios por trás do setor de veículos elétricos? Você vai descobrir verdades surpreendentes que podem mudar a forma como você vê o futuro dos automóveis. Vamos analisar dados, discutir tendências e entender os desafios que esse setor enfrenta. Crescimento explosivo dos veículos elétricos. Nos últimos anos, o setor de veículos elétricos tem experimentado uma expansão impressionante. Este avanço é impulsionado por políticas públicas, inovações tecnológicas e uma crescente consciência ambiental. Países como a Noruega já têm mais da metade de seus novos carros sendo elétricos, enquanto na China o governo implementa estratégias agressivas para incentivar a adoção desses automóveis. Mas como chegamos até esse ponto? O ponto de virada foi a pandemia de Covid-19, que acelerou a transição para tecnologias mais sustentáveis. Governos ao redor do mundo viram na crise uma chance de impulsionar a recuperação econômica por meio de investimentos verdes. Na Europa, a União Europeia aprovou uma lei histórica em 2023, estabelecendo que, a partir de 2035, será proibida a venda de carros novos que emitem dióxido de carbono. Esta legislação, apoiada por gigantes da indústria automobilística como Volkswagen, Mercedes-Benz e Ford, tem como objetivo reduzir drasticamente as emissões de carbono, contribuindo para a meta de neutralidade climática até 2050. No entanto, não são apenas as políticas públicas que impulsionam esse crescimento. A tecnologia dos veículos elétricos tem avançado rapidamente, tornando-os mais acessíveis e eficientes. As baterias de íon-lítio, por exemplo, estão se tornando mais baratas e com maior capacidade de armazenamento de energia, permitindo autonomias maiores e tempos de recarga menores. Além disso, empresas como Tesla e BYD estão liderando inovações que tornam os veículos elétricos cada vez mais competitivos em relação a esses carros a combustão. Outro fator importante é a mudança no comportamento do consumidor. Cada vez mais pessoas estão optando por veículos elétricos, não apenas pelo benefício ambiental, mas também pelos custos operacionais reduzidos. Carros elétricos são mais econômicos em termos de manutenção e consumo de energia, além de oferecerem uma experiência de condução mais silenciosa e confortável. No Brasil, o cenário é igualmente promissor. O país viu um aumento significativo na importação de veículos elétricos, com 51% desses veículos vindo da China. Marcas como BYD estão ganhando popularidade, com modelos que já competem de igual para igual com tradicionais sedãs a combustão. O modelo Seal, por exemplo, já é a segunda maior venda na categoria de sedãs médios, ficando atrás apenas do Toyota Corolla e superando o Honda Civic. Contudo, apesar desse crescimento impressionante, surgem dúvidas e preocupações. Será que esse ritmo acelerado de expansão é sustentável? Ou estamos diante de uma bolha prestes a estourar? A saturação do mercado chinês é um sinal de alerta, e entender como isso pode afetar o mercado global é crucial. Será que a China conseguirá manter seu ritmo de crescimento ou estamos prestes a ver uma desaceleração que afetará o mundo inteiro? O maior mercado de veículos elétricos do mundo enfrenta atualmente uma saturação que está começando a afetar o crescimento global do setor. Este fenômeno é resultado de vários fatores que precisam ser analisados com atenção para entender o futuro dos veículos elétricos. Nos últimos anos, o governo asiático investiu massivamente na produção e na promoção de veículos sustentáveis. Políticas públicas ofereceram subsídios generosos e incentivos fiscais para fabricantes e consumidores, resultando em um rápido aumento nas vendas. Além disso, a infraestrutura de carregamento foi expandida de maneira acelerada, com milhares de novas estações instaladas em um curto período. No entanto, essa rápida expansão trouxe desafios. A oferta de veículos elétricos cresceu mais rápido do que a demanda, levando a uma situação de excesso de capacidade. Fabricantes como Tesla e BYD
que dominam o mercado estão começando a sentir os efeitos dessa saturação. Além disso, o crescimento das vendas de veículos elétricos está começando a desacelerar, o que pode ter implicações significativas para o mercado global. Outro fator fundamental é a falta de infraestrutura adequada de carregamento fora dos grandes centros urbanos. Embora as grandes cidades tenham uma boa cobertura de estações de carregamento, áreas rurais e cidades menores ainda enfrentam desafios significativos nesse aspecto. Isso limita a adoção de veículos elétricos em todo o país e contribui para a saturação do mercado nas grandes metrópoles. Além disso, os consumidores estão começando a perceber alguns dos problemas associados a esses veículos elétricos, como a durabilidade das baterias e o custo elevado de substituição das mesmas. A vida útil das baterias ainda é uma preocupação, especialmente em climas frios, onde o desempenho das baterias pode ser significativamente reduzido. Esse fator é especialmente relevante em regiões que enfrentam invernos rigorosos. A concorrência acirrada entre os fabricantes também está forçando as empresas a reduzirem suas margens de lucro para se manterem competitivas. Isso, combinado com as restrições de crédito impostas pelo governo, está pressionando ainda mais as finanças das montadoras. A necessidade de cortar custos pode levar a uma diminuição na qualidade dos veículos ou a uma redução nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o que poderia comprometer futuras inovações no setor. A saturação do maior mercado do mundo é um sinal de alerta para o setor global de veículos elétricos. Se o maior mercado do mundo está enfrentando esses desafios, é provável que outros mercados também possam enfrentar dificuldades semelhantes à medida que a adoção de veículos elétricos aumenta. A pergunta que fica é: como isso afetará o restante do mundo e, especificamente, mercados emergentes como o Brasil? Vamos entender como a falta de estações de carregamento pode impactar a popularização desses veículos e o que pode ser feito para superar esse desafio. Um dos maiores desafios para a adoção em massa de veículos elétricos é a falta de infraestrutura de carregamento adequada. Este é um fator crucial que pode influenciar diretamente a decisão de compra dos consumidores e a expansão desse mercado. Vamos entender melhor como a infraestrutura de carregamento impacta a popularização dos veículos elétricos e quais são as soluções possíveis para superar esses obstáculos. Em países desenvolvidos, como Estados Unidos e nações europeias, já existem redes extensas de estações de carregamento. No entanto, mesmo nesses lugares, a infraestrutura ainda não é suficiente para atender à crescente demanda. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de haver um número considerável de estações de carregamento, elas estão distribuídas de forma desigual, com uma concentração maior nas regiões costeiras e urbanas, deixando áreas rurais com pouca ou nenhuma cobertura. No Brasil, a situação é ainda mais crítica. A quantidade de estações de carregamento é extremamente limitada, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Segundo dados recentes, o número de estações públicas de carregamento no país é de cerca de 300, concentradas principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é claramente insuficiente para suportar uma adoção em massa de veículos elétricos, considerando a dimensão do território brasileiro e a quantidade de veículos em circulação. A falta de infraestrutura adequada resulta em um fenômeno conhecido como ansiedade de autonomia. Esse termo descreve o medo que os motoristas têm de ficar sem bateria antes de conseguirem encontrar uma estação de carregamento. Essa ansiedade é um grande impedimento para a adoção de veículos elétricos, pois muitos consumidores preferem optar pela segurança dos carros a combustão, que podem ser reabastecidos facilmente em qualquer posto de gasolina. Para enfrentar esse desafio, é necessário um investimento significativo na expansão da infraestrutura de carregamento. Algumas possíveis soluções incluem: governos podem oferecer subsídios e incentivos fiscais para empresas que instalam estações de carregamento. Isso pode acelerar a expansão da infraestrutura e torná-la mais acessível a esses consumidores. Colaborações entre o setor público e empresas privadas podem resultar em um desenvolvimento mais rápido e eficiente da infraestrutura de carregamento.
Empresas de energia e montadoras podem se unir para instalar estações em locais estratégicos. Investir em tecnologias que reduzam o tempo de carregamento pode ajudar a mitigar a ansiedade de autonomia. Estações de carregamento rápido podem carregar uma bateria em questão de minutos, tornando a experiência mais conveniente para os motoristas. Incentivar a instalação de carregadores em residências pode aliviar a pressão sobre as estações públicas. Oferecer incentivos para a instalação desses dispositivos pode ser uma estratégia eficaz. A falta de infraestrutura de carregamento é um desafio significativo, mas com estratégias bem planejadas e investimentos adequados, é possível superar esse obstáculo e facilitar a adoção em massa de veículos elétricos. Como as condições climáticas podem impactar a performance das baterias dos veículos elétricos e como isso influencia a experiência dos motoristas. Quais são os desafios enfrentados em climas frios e como os fabricantes estão lidando com essas questões? As condições climáticas desempenham um papel crucial na performance dos veículos elétricos, especialmente no que diz respeito às baterias. Este é um fator que pode influenciar significativamente a experiência dos motoristas e a adoção em massa desses veículos. Vamos entender como as diferentes condições climáticas afetam as baterias e o que os fabricantes estão fazendo para mitigar esses efeitos. Em climas frios, as baterias dos veículos elétricos podem sofrer uma redução significativa na sua eficiência. Testes realizados pela Consumer Reports mostram que, em temperaturas abaixo de zero, a autonomia dos veículos elétricos pode cair em até 25%. Isso ocorre porque as reações químicas dentro das baterias são menos eficientes em temperaturas mais baixas, o que reduz a capacidade de armazenamento de energia. Além disso, em dias frios, os motoristas tendem a utilizar mais o sistema de aquecimento do veículo, o que consome energia adicional da bateria. Esse aumento no consumo de energia pode reduzir ainda mais a autonomia do veículo, tornando as viagens mais curtas e aumentando a necessidade de recargas frequentes. Em regiões onde os invernos são rigorosos, esse é um problema significativo que precisa ser abordado para garantir a viabilidade dos veículos elétricos. Para mitigar os efeitos das temperaturas baixas, os fabricantes estão desenvolvendo tecnologias de gerenciamento térmico que ajudam a manter as baterias na temperatura ideal. Esses sistemas utilizam aquecedores e resfriadores para regular a temperatura das baterias, garantindo que elas operem de maneira eficiente independentemente das condições climáticas externas. Embora essas soluções melhorem a performance, elas também aumentam o custo e a complexidade dos veículos. Outra questão relevante é a durabilidade das baterias em condições climáticas adversas. Em climas quentes, as baterias podem sofrer degradação acelerada devido ao calor excessivo. Isso pode reduzir a vida útil das baterias e aumentar a necessidade de substituições mais frequentes, o que representa um custo adicional para os proprietários de veículos elétricos. Para enfrentar esses desafios, algumas montadoras estão investindo em pesquisas para desenvolver novas tecnologias de baterias que sejam mais resistentes às variações de temperatura. As baterias de estado sólido, por exemplo, prometem ser mais estáveis e duráveis em uma ampla gama de condições climáticas. Essas baterias ainda estão em fase de desenvolvimento, mas têm o potencial de revolucionar o mercado de veículos elétricos. Outro aspecto importante é a infraestrutura de carregamento em climas extremos. Em regiões frias, as estações de carregamento precisam ser projetadas para operar eficientemente mesmo em temperaturas abaixo de zero. Isso inclui a utilização de materiais resistentes ao frio e sistemas de aquecimento para garantir que as estações funcionem corretamente. Da mesma forma, em regiões quentes, as estações precisam ser projetadas para lidar com o calor extremo, o que pode incluir sistemas de resfriamento e proteção contra raios solares. Apesar dos desafios climáticos, a indústria de veículos elétricos continua a avançar. As inovações tecnológicas estão tornando esses veículos cada vez mais viáveis em uma variedade de condições ambientais. No entanto, é importante que consumidores e fabricantes
continuem a trabalhar juntos para superar esses obstáculos e garantir que os veículos elétricos sejam uma opção prática e sustentável para todos. Por que o Brasil está experimentando um crescimento contínuo nesse setor, enquanto outros mercados enfrentam desafios? Quais são as estratégias adotadas pelas montadoras para conquistar os consumidores brasileiros? Enquanto muitos mercados ao redor do mundo enfrentam desafios significativos para a adoção em massa de veículos elétricos, o Brasil está experimentando um crescimento contínuo e promissor nesse setor. Vamos explorar as razões por trás desse crescimento e entender as estratégias adotadas pelas montadoras para conquistar os consumidores brasileiros. O mercado brasileiro de veículos elétricos tem mostrado um aumento constante na demanda, impulsionado por vários fatores. Primeiramente, há uma crescente conscientização ambiental entre os consumidores. Muitos brasileiros estão mais preocupados com as questões ambientais e buscam alternativas mais sustentáveis para o transporte. Veículos elétricos são vistos como uma solução eficaz para reduzir as emissões de carbono e minimizar a pegada ecológica. Além disso, os altos custos dos combustíveis fósseis no Brasil têm levado os consumidores a considerar os veículos elétricos como uma alternativa econômica. Com os preços da gasolina e do diesel frequentemente em alta, os carros elétricos se tornam uma opção atraente devido a esses custos operacionais mais baixos. A eletricidade usada para carregar esses veículos geralmente custa menos do que os combustíveis fósseis, resultando em economias significativas ao longo do tempo. O governo brasileiro também tem desempenhado um papel importante na promoção dos veículos elétricos. Embora ainda haja muito a ser feito em termos de incentivos fiscais e subsídios, algumas medidas já foram implementadas para apoiar a adoção desses veículos. Por exemplo, em algumas cidades, veículos elétricos estão isentos de certas taxas e impostos, além de terem acesso a faixas exclusivas e estacionamentos gratuitos. Essas iniciativas ajudam a tornar os veículos elétricos mais atraentes para os consumidores. Outro fator que contribui para o crescimento do mercado brasileiro é a presença de montadoras chinesas, como a BYD, que estão investindo fortemente no país. A fabricante, por exemplo, lançou modelos competitivos que já estão fazendo sucesso entre os consumidores brasileiros. A estratégia agressiva de marketing e preços competitivos dessas montadoras têm ajudado a impulsionar as vendas. No entanto, apesar do crescimento promissor, o mercado brasileiro de veículos elétricos ainda enfrenta desafios significativos. A infraestrutura de carregamento, como discutimos anteriormente, é uma grande barreira. Embora as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, estejam começando a desenvolver uma rede de estações de carregamento, a disponibilidade ainda é limitada, especialmente em áreas rurais e cidades menores. Além disso, o custo inicial dos veículos elétricos ainda é relativamente alto. Embora os custos operacionais sejam mais baixos, o preço de compra pode ser um obstáculo para muitos consumidores. Montadoras e governo precisam trabalhar juntos para oferecer incentivos que tornem esses veículos mais acessíveis. Para superar esses desafios, é essencial que haja um investimento contínuo em infraestrutura e políticas públicas que incentivem a adoção de veículos elétricos. Programas de financiamento acessível e subsídios para a compra de veículos elétricos podem ajudar a reduzir o custo inicial e tornar esses veículos mais atrativos. O Brasil tem um grande potencial para se tornar um líder no mercado de veículos elétricos, mas para isso é necessário um esforço conjunto de governo, indústria e consumidores. A expansão da infraestrutura de carregamento, combinada com incentivos financeiros, pode acelerar a adoção e garantir que mais brasileiros façam a transição para veículos mais sustentáveis. O mercado de veículos elétricos está em uma encruzilhada. Enquanto alguns mercados enfrentam saturação e desafios significativos, outros, como o Brasil, continuam a crescer. A infraestrutura de carregamento, a durabilidade das baterias e as condições climáticas são obstáculos que precisam ser superados para que os veículos elétricos se tornem a norma. No entanto,
Com o rápido avanço da tecnologia e o crescente interesse dos consumidores, é possível que vejamos uma transformação significativa no futuro próximo. Você acredita que os veículos elétricos realmente são uma solução sustentável ou apenas uma moda passageira incentivada por governos e grandes corporações? Me fala aqui nos comentários. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.